colegas cursistas. Eu sou Érica Dumont, professora formadora desse curso e também faço parte do Observatório da Juventude da UFMG. Sejam muito bem-vindos ao módulo 4 e ao item Juventudes e Relação com o Trabalho. Como sugere esse título, nesse eixo a gente vai trabalhar a juventude, o trabalho e a escola. O texto que está disponível na plataforma, ele está muito prazeroso, está muito denso, foi escrito por Geraldo Leão e Simária Nonato, que também são professores pesquisadores do Observatório da Juventude. Geraldo e Simária vão nos convidar a pensar o trabalho e as vivências juvenis, o jovem trabalhador, o trabalho e sua dimensão educativa e também o trabalho no contexto da proposta de ensino médio inovador. É muito importante, gente, que a gente reflita sobre essa relação, pois, além de ser o trabalho central na vida desses jovens, ele tem uma forte relação com a experiência escolar. Não é à toa que ele está no programa Ensino Médio Inovador como um dos eixos centrais, junto com a ciência, a cultura e as tecnologias. Para início de conversa, o texto nos convida a refletir que trabalho é esse que nós estamos falando, né? O que é trabalho? O trabalho, gente, como é um processo criativo de transformação, né? De transformação da natureza. Através do trabalho, a gente transforma nós mesmos e também a sociedade. É através do trabalho que a sociedade vai se transformando, mudando, e também nós mesmos. Então, ele tem um sentido muito mais amplo do que uma atividade maçante realizada no cotidiano. Apesar de que, nas sociedades capitalistas, a gente sabe que o trabalho vem adquirindo uma dimensão muito instrumentalizadora, esvaziada de sentido. Ou seja, muitas vezes a gente trabalha porque temos necessidade de trabalhar, né? E o trabalho se apresenta de forma precária. A gente vai convidar vocês a pensar o porquê então que o trabalho é tão importante, né, na vida de todos nós. Continuando essa reflexão e pensando por que o trabalho é importante na nossa vida, o texto também nos convida a pensar e o trabalho para os jovens, né? Por que o trabalho é importante para os jovens? Que lugar os jovens têm conseguido nesse espaço tão competitivo de trabalho? A gente sabe, assim, basta olhar com um olhar bem rápido, a gente já percebe que as novas tecnologias, o setor de serviços, a flexibilização de contratos, tornam o mundo do trabalho hoje muito confuso, muito diverso. Os jovens já não têm mais aquele trabalho fixo que eles pretendem ter a vida inteira, certo? Através do qual eles podem estruturar a sua vida. A imagem de um trabalho para a vida toda começa a ser um pouco relativizada. E também começa a fazer parte desse mundo do trabalho dos jovens, a experiência do desemprego. Muitos convivem com o trabalho desde a infância. O trabalho tem outras especificidades, como o trabalho no campo, por exemplo. O texto traz um pouco dessas realidades, muitas vezes duras, mas também traz para a gente pensar as estratégias dos jovens em relação a esse mundo do trabalho. Afinal, esses jovens não estão parados, não estão passivos, né? O que eles têm feito? Então, nessa parte do texto, Geraldo e Simária trazem duas experiências dos jovens e também tentam trazer os dispositivos legais que existem no Brasil para proteger o trabalho juvenil. Esses dispositivos legais, eles tentam favorecer a formação do jovem durante o trabalho. Então, gente, depois de pensarmos no mundo do trabalho dos jovens, os dispositivos legais, a gente vai chegar ainda mais perto desses jovens e perceber os sentidos do trabalho para eles, né? Como que eles significam esse trabalho, o que eles pensam desse fazer cotidiano. A gente sabe que, como os jovens são diversos, a experiência do trabalho para esses jovens também é diversa, né? Alguns jovens, principalmente das camadas mais elevadas, percebem o trabalho na juventude como um tempo de preparação. Em geral, para esses jovens, é quando as primeiras experiências de estágio, de curso de formação profissional se dão. Então, eles podem esperar um pouco mais da inserção no mercado de trabalho. Já para os jovens das camadas populares, muitas vezes a entrada no mercado de trabalho tem que ser imediata, precoce, como única alternativa, né? Para esses jovens, trabalhar muitas vezes possibilita continuidade de estudo, o acesso aos bens e serviços e amplia a vivência da condição juvenil. Muitas vezes o que aparece, a gente sabe, são trabalhos informais de muitas horas por dia, recebendo salários muito baixos e submetendo a condições precárias, né? Mas mesmo diante dessas questões, o trabalho ainda tem um significado muito importante na vida desses jovens. Alguns deles associam o trabalho a um sentido moral, a noção de dignidade. Outros vão associar o trabalho a uma instância socializadora, de convivência.
E muitos também associam o trabalho a uma independência pessoal, à autorrealização, ao direito de trabalhar, né? Ainda que o trabalho dos sonhos seja substituído muitas vezes pelo sonho de ter um trabalho, boa parte desses jovens depositam seus sonhos e projetos nessa experiência. E por fim, o módulo nos convida a pensar a juventude, a relação do trabalho e da escola. Muitas vezes a gente sabe que essas experiências, necessidades e demandas dos jovens ainda são estranhas para muitas escolas, que não consideram a jornada exaustiva desses jovens, o que eles sabem que eles fazem, o que eles sabem que eles aprendem através do trabalho, o que leva a sucessivas repetências e abandonos. Esse distanciamento reforça ainda mais a falta de sentido da escola para muitos jovens, que planejam um futuro melhor, mas que não conseguem conectar esse planejamento à realidade presente do cotidiano da escola. Então, Geraldo e Simária vão lançar 2 desafios para a gente nesse módulo. Um desafio é compreender as diferentes experiências de inserção dos seus alunos e alunas, e um outro desafio é refletir sobre o papel da escola nessa esfera. Como que a gente pode fazer para que essas experiências não sejam tão dissociadas da escola, né? Como que a gente pode fazer para que tenha uma relação mais frutífera entre escola e trabalho desses jovens? Enfim, desejo que tenhamos ótimas discussões, que a gente possa aprofundar nas concepções teóricas, trocar experiências e também compartilhar nossos saberes construídos. Desejo a todos um ótimo módulo. Podem contar com a gente. Até mais.